Ótima noite, queridos convidados, é um prazer tê-los aqui conosco. Desde 2018, nós temos nos encontrado nos espaços da Semana Internacional de Justiça Restaurativa para falarmos com as pessoas que gostam e fazem parte da Justiça Restaurativa do município de Campinas. Então, para não quebrarmos a nossa tradição, essa mesa de bate-papo com o judiciário e amigos vem nos felicitar mais uma vez para a gente pensar na JR dentro do município e dentro das nossas práticas laborais. É com muito prazer que em breve cada um aqui vai se apresentar. Meu nome é Cristiane Patrícia, sou supervisora da Rede Municipal de Campinas, facilitadora de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz do nosso município. E eu convido a todos a assistir um vídeo, que é um vídeo de sensibilização, a partir do qual o nosso papo vai começar. Então, nessa noite, eu agradeço a presença de todos e faço o convite para a gente estar junto falando de JR. Ótima noite para nós. Vamos lá. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Muito bem. Então, esse é um vídeo que nos convida a pensar em como podemos falar de forma diferente sobre as nossas experiências dentro e fora das nossas famílias. Então, na noite de hoje, eu quero, com muita satisfação, iniciar aqui o círculo fazendo a minha primeira apresentação. Meu nome é Cristiane Patrícia, eu trabalho, então, na Prefeitura Municipal de Campinas, sou supervisora educacional e também uma das facilitadoras do nosso município. A JR entra na minha vida da seguinte forma. Eu fui apresentada pela Flávia Guimarães, que hoje não está trabalhando mais, né? Ela está aposentada, mas que nos trouxe o convite para um olhar diferente sobre as questões de conflito e de vivência restaurativa. Então, é com essa pergunta inicial que eu convido o Dr. Marcelo a dizer o seu nome, o local de trabalho e como a JR entra na sua vida, doutor. Uma ótima noite para nós. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Cris. Boa noite a todos os colegas aí, doutor Rodrigo, Léo, Thaís, Mário, Sidney também, estou vendo aí. Marcelo da Cunha Bergo, né, meu nome completo, juiz da Vara da Infância, atos infracionais e medidas socioeducativas aqui da comarca de Campinas. É um nome extenso aí para designar a Vara da Infância. Nós temos aqui a divisão da Vara Civil Protetiva e a que eu sou titular é de atos infracionais e também medidas socioeducativas, porque aqui, além do processo de conhecimento, a gente executa as medidas aplicadas, tanto em meio aberto como em meio fechado também, internação, temos unidades da Fundação Casa aqui também.
E a pergunta como chega a JR na minha vida, né? Eu sempre conto essa história e falo que chegou de uma forma bem inesperada, né? Foi um convite meio convocação, assim. De início até ficou um pouco comprometida essa questão da voluntariedade, eu costumo brincar com isso, Cris. Porque eu estava já com praticamente 25 anos de carreira, estava titular de uma vara criminal em Piracicaba, já havia passado por várias comarcas, inclusive por Americana, onde também esteve lá o Dr. Rodrigo, fomos contemporâneos lá em Americana. E aí já tinha essa intenção de mudar um pouco, de sair do cível, do criminal, e ir para uma coisa mais humanizada e tudo. Então, surgiu essa oportunidade de vir para Campinas para atuar na vara da infância. E assim que eu cheguei, não sabia da existência disso, já existia o projeto de justiça restaurativa aqui, que vem já desde 2008, iniciado na época do Dr. Richard Paikin ainda, né? E logo que eu cheguei, a vara tem uma curiosidade também, o Dr. Rodrigo sabe disso, ficou um bom tempo aqui sem titular, né? Então tinha, assim, faltava também um juiz que acolhesse e que abraçasse o projeto da justiça restaurativa que já tinha em andamento. E quando eu cheguei, todo mundo olhou para mim pensando nisso, né, nessa atribuição. Aí eu tive uma reunião com o pessoal, Ministério Público também, e com as técnicas, né, a Carla, a Nuxa, a Leni, as técnicas aqui do Judiciário que atuam também na Justiça Restaurativa, e que me apresentaram, assim, o que seria, do que se tratava, porque eu confesso que eu nunca tinha estudado ou parado para ler alguma coisa sobre Justiça Restaurativa, e na sequência já veio esse convite. E elas dizendo assim, que estavam ansiosas esperando o juiz titular da vara para continuar dando andamento nesse projeto e tal. E eu bem desenchavido, confesso, sem saber dizer não naquele momento, mas já me fez um pouco sentido, né? Eu aceitei e vim para casa pensando o seguinte, bom, já que eu aceitei, eu preciso saber um pouquinho do que se trata, né? Porque eu já aceitei o desafio. E para a gente aqui, para todos, eu vejo aí a Thaís também, mesmo estando na área do direito, né, sendo um profissional da área do direito, é uma abordagem nova, é uma proposta diferente, e a gente que tem aquela cabeça quadradinha, cartesiana, pensando sempre em processo, em procedimento, em legislação, em todas as formalidades, né, do direito, demora um pouco para a gente abrir a mente. Mas aí fui me inteirar, fui fazer curso de formação inicial, depois me interessei, fui fazer curso de facilitador, aí veio o nosso grupo gestor aqui, que todos aqui participam, né, ativamente desse grupo, que já vem desde 2017, 2018. Aí fui convidado também para atuar junto ao grupo gestor do Tribunal de Justiça em São Paulo, junto com os colegas lá, o Egberto, Marcelo Salmaço, a Eliane e a Vanessa, recentemente que passou a integrar lá. Então a história é essa, a justiça restaurativa entrou assim de uma forma inesperada. Confesso que inicialmente não era um projeto, não era uma coisa pensada, mas passou a fazer todo sentido na minha vida e cá estamos, né? E com muito prazer e tem me trazido assim muita alegria não só de poder estar atuando, de fazer amigos dentro da justiça restaurativa, né? Posso dizer que todos aqui, né, Cris, e Léo, e Mário, e o Rodrigo já também. O Rodrigo, nós atuamos desde 2017 diariamente nas audiências, né? Toda a parte da tarde estamos juntos nas audiências, né? E então é isso. É uma pequena história aí, mas eu acho que encanta e motiva, e estamos aqui para prosseguir. Passo a palavra, devolvo para você, Cris, como é que é? Temos aqui uma... Eu acho que você pode, doutor, passar assim a palavra, mas eu quero ressaltar aqui o seu exemplo, como nos traz aqui a todos nós, que é fundamental a gente ter uma pessoa à frente, né, dessa cadeira que o senhor ocupa, acreditando na justiça restaurativa. Ela passa a fazer sentido dentro do judiciário,
dentro da secretaria e nas nossas vidas pessoais. Então, o vídeo, ele mostra como o exemplo, ele corrompe, mas ele também transforma. E o seu exemplo tem nos transformado. Muito obrigada. Pode passar a palavra aí. Eu que agradeço. Então, nós temos aqui uma ordem do nosso círculo virtual aqui, na sequência, o meu colega, amigo, promotor, doutor Rodrigo, passo a palavra. Muito obrigado, doutor Marcelo. Queria agradecer imensamente aí a Cristiane pela lembrança, por esse honroso convite de estar aqui com pessoas tão dedicadas à JR no município de Campinas, né, como o Mário, o doutor Marcelo Bergo, a doutora Thais, o Leonardo, o Sidney e a própria Patrícia, que foi também minha professora, junto com a Flávia, no curso de formação de facilitadores, que eu tive a honra de fazer esse curso junto à Escola de Governo do município, justamente com o intuito de conhecer como o município de Campinas está formando aí os seus educadores para atuar na JR. E foi um momento muito especial, muito peculiar, onde conheci também pessoas maravilhosas, o Mário participou também de alguns momentos desse curso, foi muito bacana. Bom, eu sou promotor da infância e da juventude, vim para cá, para Campinas, em 2014, depois de passar 18 anos em Americana, 2 anos em Mogi Mirim, fiquei um tempinho menor em Mirandópolis, como promotor titular, e chegando aqui em Campinas, me deparei com a justiça restaurativa. A minha colega, a promotora, a doutora Elisa, já estava muito envolvida com isso, e aos pouquinhos fui tomando pé, né, do que se tratava, e eu digo, viu, Cris, que como que ela entrou, né, eu diria como que ela ingressou e como que ela está ingressando, né, porque a justiça restaurativa, a gente vai cada vez mais em busca de conhecimento, então tantas obras nos cursos, né, que eu ouço falar, que eu tenho vontade de ler, filmes, né, temáticas que são voltadas para a questão da restaurativa, da cultura de paz. Então, acho que é uma formação que não tem fim, né, ela é contínua. E é isso, né, e extremamente importante, porque quando a gente se depara, né, com os preceitos da justiça restaurativa, a gente chega à conclusão de que, em primeiro lugar, nós mesmos temos que nos transformar, para, a partir daí, buscarmos a transformação do mundo, né? Criação de um mundo melhor, que é o que todos nós queremos, um mundo de paz, de solidariedade. E quando a gente fala mundo de paz, a gente não está dizendo para todo mundo falar a mesma língua, amém? Não, o mundo é plural, é diverso, nós estamos falando de respeito, né? É isso. Então, a justiça restaurativa entrou assim, né, na minha vida, e tenho a honra de participar desse grupo gestor, tão bem conduzido, né, pelo doutor Marcelo Bergo, meu colega de trabalho, né, com tanto afinco, com tanta vontade, né, e assim, tato, né, para lidar com as pessoas, tem conduzido, e com tanta gente bacana ali, a fim de fazer a coisa acontecer, né, como a gente também percebe nas redes municipal, estadual de ensino, muita gente querendo fazer a coisa acontecer, tá? Então, foi assim. Passo a palavra para a doutora Thais. Olá, boa noite. Cris, então, em primeiro lugar, obrigada por esse convite. Espero que seja um momento muito bom para todos e todas nós. Meu nome é Thais Mariana Paladino Castrese, eu sou formada há 10 anos, então eu sou advogada. Atualmente eu atuo mais especificamente na área de família e sucessões, mas eventualmente faço alguns casos da área civil, mas hoje no escritório eu sou responsável por essa área. E nessa gestão da OAB, eu estou como presidente da Comissão de Justiça Restaurativa.
E a justiça restaurativa também entrou na minha vida de uma maneira muito inusitada, e eu nem fazia ideia do que era. Foi entre 2014 e 2015. Eu estava muito voltada para saber mais sobre a mediação. Então, eu me formei em 2012 e eu queria saber mais sobre a mediação. E aqui no Brasil, a gente ainda não tinha legislação, a gente tinha conciliações, mas não tinha algo muito concreto, como em outros países. Já existia a resolução do CNJ, 125 de 2010, mas eu queria saber mais. E na faculdade eu não tinha tido isso. Aí uma outra colega de profissão falou de um mestrado específico na Argentina sobre mediação, e eu fui atrás. E no conteúdo do mestrado tinha um módulo só de justiça restaurativa. Eu não sabia o que era, li um pouco, eu falei, mas está dentro de algo que eu quero, então tudo bem, vou cursar e é um conteúdo novo. E lá eu me deparei com a justiça restaurativa, com a prática deles, voltada para a escola e também voltada para círculos vítima-ofensor. Era algo completamente novo, eu nem sabia que tinha projetos aqui no Brasil sobre isso, nem sabia de nada a respeito, e foi a partir de então que eu comecei a saber um pouco mais, estudar um pouco mais, buscar mais sobre a justiça restaurativa aqui no Brasil e também conhecendo um pouco da doutrina, né, da literatura sobre ela. E nesse caminhar do mestrado, veio o convite para participar do grupo gestor, representando a OAB, depois como presidente da comissão, e dessa forma eu me envolvi, fiz curso de formação para também ser facilitadora, e cada vez mais me aprofundando e tentando trazer isso para o trabalho, para o dia a dia, apresentando para as pessoas que me buscam como advogada e caminhos de como resolver os problemas, o que é um desafio. Então, foi dessa forma que a justiça restaurativa entrou na minha vida e eu busco colocá-la na prática do dia a dia. E eu passo a palavra, agora eu confesso que eu fiquei na dúvida se é o Léo, acho que é o Léo, ou o Mário. Léo? Então eu passo a palavra ao Léo. Bom, uma honra grande estar aqui junto de vocês. Eu acho que referências aí na justiça restaurativa daqui de Campinas, né? E poder estar compondo com esse grupo e colaborando para mim é muito importante. Eu sou Leonardo Duarte Bastos, eu sou psicólogo de formação, né? Trabalhei muito tempo aqui em Campinas com população em situação de rua, coordenando abrigos, iniciando abrigos, né? E hoje estou como superintendente do SEI, o Centro Educacional Integrado, que é uma organização social que tem um núcleo de justiça restaurativa e que procura, dentro da sua prática, vivenciar os preceitos e a filosofia da justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela entra na minha vida ainda quando, na época da faculdade, eu era oficineiro no Comec, né, uma organização que executa aí medida socioeducativa em Campinas, e na época a Silmara era coordenadora do Comec, e aí ela trouxe, nessa parceria que o Dr. Marcelo conta, né, com o Judiciário, ela trouxe o Dominique Barter para fazer a formação, e nós começamos a colocar em prática aí a justiça restaurativa dentro da medida socioeducativa. Logo em seguida eu me formo e vou trabalhar com abrigo para a população em situação de rua. E lá eu vejo o quão potente é enquanto um modelo de relacionamento, um modelo de cuidado, né, um modelo de trabalho com essa população que sofre grande vulnerabilidade, que sofreram os vários tipos de violência e por conta disso reproduzem também, né? E a gente consegue muito sucesso no abrigo. E isso me entusiasma a estudar mais ainda a justiça restaurativa. Quando eu venho para o SEI em 2018, uma organização que estava reconstruindo aí a sua missão, a gente traz a justiça restaurativa como parte da missão da instituição, né? E aí eu passo a palavra para o Mário Marcelo, parceiro nosso aí de tantas lutas, ó. Gente, boa noite. Eu vou ser redundante aqui, mas tem que ser verdadeiro. Eu estou muito feliz. Aqui eu também estou entre amigos. Eu confesso que quando a Justiça Restaurativa, eu sou Mário,
sou historiador de formação, sou facilitador em processos circulares da cultura de paz, também sou facilitador em CNV, em comunicação não violenta, com algumas formações. Tive a oportunidade de fazer um curso EAD com a Maxmel do México em mediação de conflito. Quando a doutora Thais falou, eu fiz um curso com a Maxmel, mediação de conflito. A justiça restaurativa entra na minha vida de um jeito, eu acredito que nada acontece por acaso, mas eu confesso que vem de um jeito muito, sem eu saber também, né, e eu sempre trabalhei eu iniciei a minha militância no movimento estudantil. Eu fui presidente do Grêmio do Dom Barreto, uma das escolas que na época, na década de 90, era uma referência para o movimento estudantil na cidade de Campinas. Se você for buscar na história, o Dom Barreto ajudou a construir vários processos, não só a luta pela moradia, a questão da juventude, o movimento de mulheres, a central de movimentos populares, movimento sindical. Eu sempre estive à frente desses processos. Sempre discuti em processos circulares, mesmo sem saber o que era. Eu fui da direção do MNU, que é a principal entidade de movimento negro no Brasil, construído em 1978, que tem como uma das maiores referências a Sueli Carneiro, que é uma doutora pela USP, quem não está mais entre nós, que é o Abdias do Nascimento, o primeiro negro que criou o TEM, o Teatro Experimental do Negro, foi o primeiro homem negro a ocupar um espaço para discutir políticas públicas no Estado, no governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu sempre tive nessa militância de resistência, de combate, discutindo combate ao racismo, homofobia, xenofobia, o movimento de juventude. Então, isso sempre teve direitos humanos, sempre fez parte da minha vida. Eu trabalhei na Secretaria de Assistência na área de Direitos Humanos durante muito tempo, discutindo essa temática. Fui o primeiro coordenador da CEPIR aqui, que é a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial. Ajudei a escrever o plano de governo do Toninho, cheguei na prefeitura com o Toninho em 2000, sendo coordenador da campanha do Toninho. Se vocês olharem a história do Toninho, que saiu no Globoplay agora, eu estou do lado dele em todos os momentos. Quando a gente chega na Unicamp, ajudei a escrever o plano de governo, ganhei uma eleição, eu estava do lado dele ali. E, infelizmente, estava do lado dele também na última atividade que ele fez, foi eu que fiz ele vivo, que era a votação do projeto 11.128, que decretava o 20 de novembro feriado municipal. Essa atividade foi eu que fiz no Salão Vermelho. O Toninho, eu fui o último cara a falar com o Toninho, ele se despediu de mim, foi embora, e meia hora depois eu recebi um telefonema que ele não estava mais vivo, né, que ele estava morto. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Depois eu recebo um convite, por conta da minha formação, para estar na Secretaria Municipal de Educação, junto à professora Solange, especificamente para discutir a prevenção e combate ao bullying e cyberbullying nas escolas. Foi quando, então, eu sugeri para a Solange que a gente pudesse ampliar e discutir um programa que pensasse as violências estruturais na escola, né? Então, ela fala: Mário, ajuda a gente a pensar. A Flávia já estava no Departamento de Cidadania como orientadora pedagógica, conheci a Flávia, e ela me acolheu super bem, como ela faz com todo mundo, e gostou muito de mim. Foi uma conexão muito forte, assim, né, com ela, com o filho dela, que hoje é meu amigo, inclusive pessoal. E a partir daí eu fui começar, então, a conhecer, a ter contato com a justiça restaurativa. Confesso que o primeiro contato, como eu estou entre amigos aqui, não gostei, porque como eu venho de uma tradição de militância, sou um homem negro, eu olhei e falei: isso aqui não tem nada a ver comigo, porque não faz sentido para mim se não dialogar com 56% da população, de onde eu venho, né? E aí eu fui numa reunião na época no Ministério Público, olhei para o doutor Marcelo, vi o doutor Marcelo falando. Na minha cabeça, naquele momento, achei estranho, até porque eu venho de uma tradição, eu sou um ex-interno da FEBEM, da antiga Fundação do Bem-Estar do Menor, passei 10 anos da minha vida nesse processo, e aí eu fui embora, falei: isso aqui não é para mim. Ver um juiz falando de justiça restaurativa, eu passei minha vida tomando pancada a vida inteira, falei: esse povo aqui é tudo um bando de maluco, e me jogaram no lugar errado aqui, fui embora para casa. Mas aí eu sou um cara curioso, eu comecei a refletir, fui estudar, comecei a pesquisar, e aí me deparei com uma outra, né, com várias paredes, na verdade, não pontos, porque eu falo sempre isso, né, a justiça restaurativa não é algo acessível ainda na minha concepção, embora hoje eu tenha várias formações, mas as minhas formações, elas são frutos de bolsas que eu ganhei pelo trabalho que eu comecei a desenvolver com todo mundo, com Carolina Nalon, por exemplo, que é uma das principais figuras do CNV no Brasil, com o Sérgio da Colibri, com as meninas da Connect, fiz uma formação de 1 ano sobre CNV, e depois fui fazer no SEI, enfim, e aí eu fiz com todo mundo, e fui pesquisar e fui estudar.
E aí, então, comecei a atuar como facilitador nas escolas, né, diretamente na ponta, onde eu gosto, e aí eu descobri algo que de fato não era para mudar a vida das crianças, adolescentes e professores que estavam na ponta, mas era para mudar a minha vida. Eu sempre tive muita resistência por todo o meu histórico de violência, como eu falei, eu nunca tive pai, mãe, então eu sempre fui muito violentado e sempre tive muita dificuldade de acreditar nas pessoas. Eu falava, eu não vou acreditar em ninguém. Esse era o meu princípio, assim, porque o ser humano me machucou muito. Então eu sempre fui muito resistente, construí uma capa em mim, falava, não vou falar com ninguém. Então a JR entra na minha vida nesse processo e de fato me muda como ser humano, como homem, como pai, né? E hoje eu sou lembrado por várias pessoas, em especial pelos alunos que eu gosto muito, que é o que mais me deixa feliz, como uma referência de ajudar a construir um espaço de escuta, né? E aí eu fui me aprofundando, estudando, lendo, tendo a oportunidade de comprar os livros que eu sempre gostei de ler muito, e hoje eu estou, acho que, num patamar bacana, preciso aprender bastante ainda, mas estou estudando bastante e agradeço a cada um aqui, né? Eu sempre falo aqui, para finalizar, que não existe sucesso individual, né? O sucesso, ele é coletivo. Alguém pavimentou o caminho para que eu pudesse estar aqui. Muitos homens, muitas mulheres pretas na diáspora africana foram ficando para trás aí, mas pavimentaram o caminho para que eu estivesse aqui. E a minha gratidão por cada um aqui de um jeito, né? A Cris entrou na minha vida de um jeito muito bacana. Hoje eu tenho conseguido ter a oportunidade de conhecer não só uma educadora, mas uma mulher, uma mãe que eu tenho profunda admiração, não só na justiça restaurativa, mas fora dela. O Sidney, um cara que não preciso falar. O Léo e o Dr. Marcelo Bergo, acho que os dois eu falo com eles 5 dias da semana, acho que o dia todo, mesmo quando a gente não está facilitando. O Dr. Marcelo, às vezes eu mando áudio e falo, estou com saudade do senhor, o que está acontecendo aí? Fala comigo. Aí ele, o Mário, né? Doutora Thais também é uma pessoa muito carinhosa comigo, que a gente tem pouco contato, mas sempre muito, enfim. E o doutor Rodrigo também não tem o que falar, e para mim eu acho que o sucesso da JR em Campinas é fruto, como a Cris começou a falar aqui, de parceria, de ter um Ministério Público aberto, de ter duas cabeças como essas duas que estão aqui, esses dois caras que estão aqui, não é porque eles estão aqui, eu falo deles em tudo quanto é lugar que eu posso, acho que é uma das minhas missões, falar que o Ministério Público está aberto, que a promotoria está aberta, e falo sempre, conheçam esses dois instrumentos e conheçam essas duas pessoas, porque são duas pessoas que, durante todos esses anos que eu estou aí construindo, eu sempre, na verdade, eu não chamo nenhum deles, eu convoco, coloco o nome deles lá, e eles sempre dizem sim, Mário, no dia tal eu estou lá. Sei que eles estão cansados sempre, então eu acho que o sucesso da JR, ela permanece na minha vida por muito tempo, por conta dessas parcerias, né? De ter duas instituições que, não só comigo, mas o Dr. Rodrigo atende todo mundo que pode, o Dr. Marcelo não é diferente. Agora nós estamos num curso da guarda com sucesso, e hoje a gente viu parte desse sucesso, os círculos que nós fizemos hoje em Neto, pela primeira vez, ver guardas municipais facilitando, e não só facilitando com qualidade. Eu fiquei muito feliz hoje, porque foi a finalização de um trabalho que a gente apostou mais uma vez, que o Dr. Marcelo acreditou, a Cris falou, não, Mário, topo, a Carla, que não está aqui, falou topo também, e o Léo também é um cara que nunca diz não, né? Então a JR tem mudado a minha vida a cada dia, assim, eu tenho 3 filhos, eu falo que é uma filosofia de vida, e talvez se não fosse a JR eu não conseguia ser o pai que eu sou, e o ser humano que eu sou com os meus filhos e dentro da minha casa com a Janaína, porque eu nunca fui um cara de conversar muito, eu sempre tive muito medo de tudo, por conta de tudo que eu sofri, sempre fui um cara na minha, dentro de casa, e a JR mudou isso, né? Então eu escuto, converso, estou sempre dialogando com os meus filhos todos os dias, eles chegam da escola, vamos sentar, e aí, como é que foi o dia? E vem, papai, te amo, vamos conversar um pouquinho, como é que foi? Então, como eu disse, gratidão a cada um de vocês por contribuir para o meu crescimento a cada dia, mas isso tem mudado a minha vida, e como o Dr. Rodrigo falou, o verdadeiro sentido da justiça restaurativa é olhar para dentro de mim, entender que o meu maior inimigo e meu adversário sou eu, e se eu cuidar desse lobo que está dentro de mim, alimentar um outro lobo, eu consigo dar uma contribuição singela, como eu tenho dado na vida de várias crianças aí que falam para mim,
Obrigado. O círculo salvou a minha vida. Eu ouço isso com muita felicidade de várias crianças assim, Mário, o círculo aqui na escola salvou minha vida. Então isso me emociona porque o círculo tem salvado a minha também. Gratidão a cada um de vocês. Obrigado. Gratidão. Isso, nós vamos convidar o Sidney, né, já que ele está aqui conosco, para também dizer, Sidney, o seu nome, o local do seu trabalho e como a JR entrou na sua vida. Boa noite a todos e todas, boa noite aí à audiência que estará assistindo, né, em breve essa live aqui. Eu me sinto grato pela acolhida aí de vocês, estar junto com vocês é um motivo para mim de alegria e de muita responsabilidade também. Eu sou Sidney Domenichelli, servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos. Estou desde 2015 na Prefeitura de Campinas. Estive a maioria desse tempo na Diretoria de Direitos Humanos, e eu acho que direitos humanos é a minha praia. Eu tenho uma conexão muito forte, né, com essa diretoria, com esse assunto, né, com essa missão de direitos humanos. Trabalhei 5 anos, aí os últimos 5 anos, com o programa Mão Amiga, que é um programa social da Secretaria, né? Tive a oportunidade de conhecer o Léo, uma pessoa fantástica aí nesse caminho. O programa Mão Amiga é voltado para a população, nossos irmãos e irmãs de rua, né? Ele atende os nossos irmãos e irmãs que já estão em abrigos, né? Já é uma etapa a mais aí para quem está na rua, né? Já está no abrigo, e a gente dá uma formação profissional e cidadã para que eles tenham autonomia e desenvolvam seu protagonismo na sociedade. E foi por conta do programa Mão Amiga que eu cheguei e busquei, na verdade, né, a justiça restaurativa. Eu estava no programa e surgiu a oportunidade de fazer esse curso através da escola de governo. Eu, sinceramente, não sabia do que se tratava, gente. Eu li a ementa e me despertou uma curiosidade e, ao mesmo tempo, uma oportunidade, né? Eu vi no curso uma oportunidade de ter uma formação que pudesse me ajudar no meu trabalho, no dia a dia, com os meus atendidos do programa. Então, eu não pensei 2 vezes, falei com o meu parceirão de um programa Mão Amiga e de vida, que é o Marcelo Alves, e a Márcia Pantaleão também, na época. Tem essa oportunidade, eu estou interessado e eu vejo muito potencial para nós darmos um salto de qualidade no atendimento do nosso programa para a nossa população de rua. E eles, de bate-pronto, concordaram, vai lá, faça e traga para nós mais essa ferramenta, mais essa força, essa potência que tem a justiça restaurativa para nos auxiliar. E realmente foi muito bacana, né? Eu fiz o curso de facilitadores e levei isso para o programa, foi muito bacana, teve uma receptividade muito boa, né? Eu me recordo, Léo, que houve uma passagem quando nós estávamos lá na Fazenda Roseira, na Casa de Cultura, a gente tinha uma parceria com eles, e houve uma situação de um conflito, né, em que nós fizemos um círculo, né? Foi a Gi que foi lá atender a gente naquele momento, Antônio Fernando, da Casa Antônio Fernando,
E eu tinha essa lembrança, mas eu não sabia que aquilo que tinha acontecido era justiça restaurativa, era o círculo restaurativo, né? A gente foi lá para tentar contornar aquele conflito ou fazer a gestão daquele conflito para que as partes ficassem bem. E as partes ali eram os dois envolvidos diretamente e toda uma turma que estava junto, né? Que foi um conflito que aconteceu durante uma atividade do programa. Bem, eu fiz o curso de facilitador, fiquei apaixonado pelo tema, sou um entusiasta da justiça restaurativa, né, através da nossa querida Flávia Guimarães, que hoje está lá na Argentina, com a participação da Cris, né, com a participação da querida Lu Nunes também. Depois eu tive a oportunidade de passar um final de semana fazendo um curso de comunicação não violenta em São Paulo com Dominique Barter, né, para saber um pouquinho dele, né, da filosofia dele, daquilo que ele ensina, né, sobre comunicação não violenta. Tive a oportunidade de fazer um curso aí no SEI também, Leonardo. Eu queria ter essa oportunidade, eu consegui, passei um curso rápido aí, acho que de uma semana ou duas, foi muito bacana. E depois fui convidado para fazer o curso, né, de formadores de facilitador, né, com a Flávia, com a Cris, né, com a Lu, aí a galera da Escola de Governo. Fiz esse curso, foi cada vez mais tendo uma conexão com a justiça restaurativa, essa filosofia, vamos dizer assim, e isso foi despertando em mim a necessidade também de uma autorreforma, né? Para eu poder trabalhar com justiça restaurativa, eu tinha que trabalhar primeiro comigo, né? Porque eu tinha algumas coisas para lapidar para poder, né, estar utilizando a justiça restaurativa na minha vida. Então, isso foi muito bom, foi muito positivo, eu sou muito grato, e hoje a gente está lá na IGDS, né, terminando aí a formação de 2023 de facilitadores, estamos juntos, né, eu, a Cris, o Marião, e a Lu, né, e mais alguns amigos aí, na comissão de gestão da Justiça Restaurativa da Prefeitura, né, de Campinas. Estamos lá trabalhando com esse tema. E eu quero aprender mais, eu quero praticar mais, eu quero conhecer mais dessa justiça, né, como valor, né, que é uma coisa muito bacana, né? A justiça como valor que cuida das pessoas. Então é isso, Cris. Estou muito feliz de estar aqui. Vou aproveitar esse gancho aí, porque a nossa próxima pergunta, ela fala exatamente de valores. E aí, queridos e querida, a nossa ideia é a gente falar de um valor que a gente traz da justiça restaurativa e que a gente colocou em prática na nossa vida. Eu posso dizer que o meu valor é o valor do silêncio, né? Eu era uma pessoa que falava, às vezes, de forma exacerbada, e hoje eu sou uma pessoa que consigo escutar melhor e acolher melhor aqueles que me buscam. Então, meu convite é, já simulando aqui um círculo restaurativo entre nós, que valor é imprescindível para a gente ter, né, uma prática de JR aí no nosso cotidiano, e como é que a gente operacionaliza essa vivência. Doutor Marcelo, por favor. Obrigado, Cris. Bom, vocês veem aí que o pessoal não é fraco, né? Todo mundo engajado, todo mundo com uma história bonita aí. Acho que a gente, fazendo as nossas histórias, a história do nosso grupo, a história da JR em Campinas, eu digo que eu fico muito feliz de fazer parte disso e de estar com vocês construindo essa outra
possibilidade, aliás, a possibilidade que a JR nos dá de estar conectados, né, interligados e fazendo relações e tecendo essas teias aí, que eu acho que é muito importante. Eu me sinto feliz por isso. Falar de valor, nos vem vários à mente assim, mas eu não consigo fugir de um que eu sempre digo, que eu vejo que é fundamental, né, para mim, e acho que para todos, lógico, né, na vida de todo mundo, que para mim é o respeito. E o respeito no sentido mais amplo, porque a gente vem de uma educação, a gente que está ficando mais antigo, né? Eu, no caso, aí vejo alguns também já de alguns fiozinhos brancos, a gente tinha essa noção de respeito, aquele respeito do temor reverencial, respeito de que fala baixo, não responde, né, obedece, cumpre as regras, né, fica aí no seu formato, mas o respeito que eu aprendi a, a interpretar e entender na JR é o respeito por si próprio, né, o respeito pelo próximo, o respeito pelas diferenças, né, pelo que é diferente da gente. Então, esse respeito, para mim, como valor, passa a ser um sinônimo de entendimento, de acolhimento, né? De saber entender a vida, a motivação dos outros, o momento que as pessoas estão vivendo, as diferenças, as dificuldades e, ao mesmo tempo, as potencialidades, né? Acho que saber ouvir também, que é um princípio, um valor da justiça restaurativa, essa coisa da escutativa, passa também pelo respeito, pelo momento do outro. Acho que a gente aprende muito ouvindo, né? Então é o respeito, mas eu queria enfatizar respeito nesse sentido, né? Por nós mesmos, por todos que estão à nossa volta, principalmente pelos que são diferentes de nós, porque eu acho que aí está o ponto do nascimento dos conflitos, né? A gente não conseguir respeitar as diferenças, né? Imaginar que tanto nas questões de política, religião e tudo mais, tem que ter uma uniformidade e a gente não conseguir entender e respeitar o posicionamento de quem pensa diferente da gente, né? Então é isso, eu passo para o Dr. Rodrigo. Bom, quando a gente faz um círculo, não é? Um círculo restaurativo, um círculo de fortalecimento de vínculos, todos estamos ali em posição de igualdade, né? E a fala de cada um é respeitada e segue com um objeto de fala, né? Então, algum objeto que é identificado ali como objeto de fala, a pessoa, ao pegar a palavra, ela segura aquele objeto, faz a sua fala e passa para o próximo, né? E nesses círculos todos nós temos essa experiência, né? A gente se surpreende, né? São histórias maravilhosas que a gente escuta, né? E que trazem um ensinamento muito grande, né? Calam fundo na alma da gente, trazem um ensinamento muito grande para todos nós. Então, mais ou menos como diz o Paulo Freire, né? Que a gente ensina aprendendo, aprende ensinando, e assim vai. A gente aprende muito com tudo isso, né? Então, a JR, ela trouxe muitos valores preciosos, né, que eu já cultivava, mas que eu pude fortalecer, como a empatia, por exemplo, né, da gente desenvolver essa questão do respeito, da escuta, de se colocar na posição do outro, né? Então, eu acho que é por aí. Eu passo a palavra para a minha colega, a doutora Thais. Eu vou fazer um gancho com que o Dr. Rodrigo, o Dr. Marcelo comentaram, em especial o Dr. Marcelo falando sobre o respeito no sentido amplo
eu vou falar da mesma forma, porque na faculdade a gente tem muita aula teórica, principalmente processo civil. Então, a gente fica pensando no processo, como qual, a gente fala, remédio processual utilizar para tentar atender uma demanda, uma necessidade do cliente, e a gente fica pensando em artigo de lei, qual artigo de lei, aquilo que a pessoa está falando, em qual artigo de lei aquilo se encaixa, como eu posso fazer esse pedido? E com a justiça restaurativa, e eu vou fazer até um gancho com a mediação, eu tive um olhar diferente para isso, trazendo valor, respeito. Respeito para o momento que a pessoa está vivendo, respeito para o momento da fala, da escuta da pessoa, minha escuta ativa, o meu silêncio, meu respeito a ela para esse momento. Muitas vezes as pessoas falam, eu não consigo falar, qual vai ser o momento que eu vou poder falar no processo? E às vezes ali na minha frente é o momento que ela está tendo para falar e entender quais são as necessidades dela, não quais os artigos de lei que aquilo se aplica. Não que eu não vou trabalhar com isso, que é o trabalho, mas saber mais da pessoa humana dela, o que ela está precisando. Então, é nesse sentido que eu trago como valor o respeito e busco aplicar isso no meu dia a dia de trabalho, esse valor, trazendo a justiça restaurativa nisso. Passo a palavra para o Léo. Para mim, eu acho que um valor muito importante na justiça restaurativa é a alteridade. Acho que tem muito a ver com tudo que foi colocado antes, né? Mas é esse respeito pelo diferente. A gente usa muito a palavra empatia, que é uma palavra muito potente e que é muito ausente no nosso dia a dia, que é tentar se colocar no lugar do outro. Mas às vezes o outro está num lugar muito diferente da gente. É difícil eu, por exemplo, me colocar no lugar de uma mulher preta, trans da periferia e saber o que é a vida dela. Eu posso imaginar, mas o principal é eu respeitar o direito dela de ser diferente, né, e saber que, enquanto sociedade, eu dependo dela também. Que nós dependemos dessa diferença para nós formarmos o coletivo. A justiça restaurativa me ensinou isso, né? Quando acontece algo que desagrada alguém, quando acontece algum dano para alguém, todo mundo ali é responsável e todo mundo é parte disso, por mais diferente que seja, né? E isso se tornou muito presente no meu dia a dia, trabalhando numa equipe interdisciplinar, né, trabalhando com pessoas vítimas de violência ou de violações de direito, de eu poder valorizar os vários lugares, as várias diferentes falas e olhares, né, respeitar esses olhares e saber que toda essa diferença é o que compõe a comunidade que nós vivemos e que é necessária todas essas vozes para a gente construir algo efetivo e algo cuidadoso para com todos. Hoje, o SEI, que é essa organização que eu faço parte, né, nós procuramos colocar a justiça restaurativa também no modelo de gestão, né, o mais próximo que a gente tem enquanto modelo é a sociocracia, onde os vários lugares de fala, os vários lugares estão representados nos círculos gestores, né? No lugar de uma pirâmide de gestão, a gente tem círculos dentro de círculos, né? Então, o objeto de fala é algo que é presente nas nossas reuniões, o acolher os diferentes pontos de vistas, né? Entender que é difícil ter consenso, se nós somos seres diferentes, e a alteridade nos ensina a gente não chegar na mesma opinião que o outro, mas consentir e aceitar que o outro pensa diferente de você e que talvez aquela decisão não seja igual àquilo que você quer, mas é importante para o grupo, é importante para outra pessoa. Então, eu trago aí a alteridade como um valor da justiça restaurativa presente no meu dia a dia. Mário, querido. A gente fala no círculo que todos os valores e diretrizes, quando a gente vai chegar nesse momento, eles são importantes, né? E todos, o círculo é fenomenal também por conta disso, né? O respeito é importantíssimo, a empatia também, mas eu vou falar de um valor que é a escuta no sentido de tocar outra alma humana, né? Porque eu acho que quando você consegue escutar uma outra pessoa, de fato, com o coração, que é o que a gente fala,
E eu fui entender um pouco mais sobre isso quando eu me tornei membro da CVV, né? Tinha uma amiga minha que falava, você precisa ir para a CVV. E aí eu fiz o curso na CVV, e o Centro de Valorização da Vida, e fui entender o quanto é importante, o quanto a escuta é algo fenomenal. Todos os valores são importantes. Porque você está do outro lado da linha, como nós estamos aqui, mas você não está vendo quem você está escutando. E se você fizer uma boa escuta, uma escuta, assim, algo que... Porque na CVV você recebe ligações muito no fio da navalha, né? Você atende o telefone e fala CVV, boa noite, a pessoa fala, quem está falando? É fulano. Você pode me escutar 10 minutos, 15 minutos, eu preciso falar com alguém, eu posso. E às vezes, na maioria das vezes, eu vou falar com você e depois eu vou tirar minha vida. Essas são as ligações da CVV. E quando eu me tornei membro da CVV, eu fui entender de fato a importância do que é essa escuta, né? E o Jung, ele diz muito assim, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então a escuta, ela te proporciona tocar uma alma humana e te dá a oportunidade de você ser apenas uma outra alma humana. Então acho que todos são importantes, mas quando eu estou no dia a dia da escola e ouço as crianças, ouço os adolescentes, eu vejo quanto a escuta é algo fenomenal, porque eles falam, eu nunca fui escutado, e eu falo para eles, eu me vejo em cada um de vocês, porque eu também nunca fui escutado. E aí eles olham assim, você fala, puta, pode parecer simples, né? Eu falo assim, obrigado. Pela primeira vez eu fui respeitado, eu fui valorizado, eu tive importância, eu tenho importância. E o círculo, ele proporciona todas as coisas que a gente está falando aqui. Mas quando você escuta, é algo que ele fala, posso falar? Pode. Ele fala, puxa, isso aqui é fenomenal. Então, ou seja, é o momento que você abre a oportunidade para tocar uma alma humana e ser apenas outra alma humana. E quando você escuta, você não tem tempo para julgar, né? Você olha, você fala, poxa, de fato, conhecer a Carla fala muito sobre isso, no momento de contação de histórias no circo é algo fenomenal, porque você vai ter a oportunidade de conhecer a outra pessoa do lado, porque a gente não conhece na rede, a gente fala muito isso, né, Cris? Você chega numa escola, as pessoas têm uma narrativa que elas falam assim, eu tô aqui na escola há 40 anos, e hoje eu consigo entender, quando a pessoa fala isso, ela não conhece o seu colega que está do lado. E aí, quando você faz um círculo de escuta, isso vem à tona. A pessoa fala, puta, eu não sabia quem estava do meu lado aqui. E aí a escuta te dá essa oportunidade. Então, para mim, a escuta é algo fenomenal. Obrigado, Sidney. Obrigado, Mário. Já falaram muitos valores importantíssimos aí, né? Eu gostaria de trazer um que eu considero também fundamental para que haja um círculo de potência, né? Que esse círculo tenha potência. Eu trago, tem muitas coisas, mas a horizontalidade, ela é fundamental, né? Dentro de um círculo de cultura de paz, um círculo restaurativo, é muito importante que nele haja um encontro de seres humanos apenas, né? E que os títulos fiquem lá fora, né, para o lado de fora da porta, e que ali dentro, naquele círculo, apenas humanos dialogando e compartilhando, né, com outros seres humanos. Eu confesso que o que me transformou na justiça restaurativa como pessoa foi realmente a escuta, né? A escuta ativa, ela mexeu muito com a minha estrutura, e eu acho que eu tenho um antes e um depois, né? Aquele Sidney que escutava para de bate-pronto dar uma resposta, muitas vezes antes da pessoa terminar de falar o que ela tinha para falar, né? E hoje o Sidney que escuta aquilo que aquele ser humano está trazendo, né? E também a amorosidade, né? Acolher com a amorosidade, por mais difícil que talvez a situação possa parecer, né? Suspender os julgamentos e acolher com esse amor e escutar
ativamente aquilo que está sendo narrado, né, contado, trazido para a gente. É isso, Cris. Obrigada, querido. Nosso desafio, né, como todos aqui podem perceber, talvez seja exatamente praticar a justiça restaurativa de uma forma que as nossas lentes foram mudadas. Mas não é só a nossa lente dentro do trabalho, né? Como muitos aqui relataram, a gente passa, facilitador, por uma mudança pessoal. A gente transforma uma frase de Mahatma Gandhi em algo que a gente vive. Dizendo assim, ó, temos de nos tornar na mudança que queremos ver. E é isso. A JR nos convida a vencermos a nós mesmos e darmos o primeiro passo na reconciliação com o outro, na escuta empática, na formação de pontes, na amorosidade e no acolhimento. E eu me lembro que a primeira vez que eu pensei que eu precisaria mudar a minha postura, né, enquanto profissional da educação que sou, eu me vi falando, eu vou ter que mudar não só o meu discurso, mas também a minha prática. E o convite para mudar as minhas lentes laborais chegou na minha casa, chegou na minha vida pessoal. E eu aceitei o convite, mas como muitos de nós aqui já comprovamos, a JR é, na verdade, uma decisão pessoal. É como perdoar, né? Perdoar não é um sentimento, o perdão é uma escolha. A gente olha para a situação e fala, não, eu vou tomar isso para mim. Ser um facilitador dentro da justiça restaurativa, ter uma postura restaurativa é uma decisão pessoal, é uma decisão profissional e que nos fortalece cada vez que a gente olha as nossas escritas, as nossas vivências e esse próprio seminário, né? O 6º Seminário de Novos Caminhos de Convívio. É um investimento pessoal e laboral, de mudança de lente, de mudança de postura de um sistema municipal. Então, o nosso convite agora é para que cada um de nós conte como é que isso tem sido feito na sua prática. No meu caso, eu passei a ter uma postura, para além da escuta ativa, mas de acompanhamento dos casos mais para e passo. E pude perceber que essa postura trouxe para mim, na minha prática, grandes situações de reconhecimento do outro ser humano e também de novas amizades. Isso, para mim, foi um presente profissionalmente dizendo, e aí eu já aproveito para emendar a outra pergunta. A JR é o que na minha vida? A JR hoje é, de fato, a minha régua de transformação. Eu passo a palavra para o Dr. Marcelo, para ele nos contar, então, como, Dr. Marcelo, essa prática da JR trocou as suas lentes, e ela é o que atualmente na sua vida? Quando a gente fala em justiça restaurativa, como você estava falando, Cris, os princípios, os valores, tudo, sempre nos vem à mente, e está dentro desse princípio, né, a transformação, né, a mudança de paradigmas, a troca de lentes, como diz o Howard Zehr, que eu acho que é fundamental. Então, traz isso, traz uma visão diferenciada, né, uma visão diferenciada de nós mesmos, das nossos relacionamentos, da própria sociedade, da própria comunidade, das nossas instituições. A gente passa a ver os eventos, entender a violência de uma forma mais ampla, mais complexa, entender que a violência não é aquele exemplo da ponta do iceberg, né? Não é só aquilo que é visível naquele momento quando chega ali num processo, num boletim de ocorrência, né? Que tudo está submerso ali, porque tem questões estruturais, tem questões culturais, tem vários conflitos ali que às vezes não são visíveis,
Mas eu fiquei pensando aqui, como era a transformação, né, essa mudança. Eu acho que opera e não opera ao mesmo tempo, porque eu acho que é um processo muito lento, né? Eu acho que a justiça restaurativa, a gente diz que nós trabalhamos nos 3 eixos, né? Relacional, institucional e social. E a mudança institucional das nossas instituições ou da nossa sociedade, da nossa comunidade, depende da nossa mudança pessoal. Porque a gente sabe que a gente nunca vai... É muito difícil a gente operar uma transformação na gente mesmo, em nós mesmos. Quanto mais achar e ter a prepotência de achar que a gente vai operar a transformação nos outros. Então, quando a gente está falando de justiça restaurativa e levando isso para as escolas, para os ambientes e tal, eu acho que o que a gente está fazendo é propagar uma coisa, um instrumento, uns valores, uns princípios que fizeram sentido na nossa vida, dar oportunidade dessas pessoas conhecerem, e aí vai caber, como você bem disse, Cris, a questão do perdão, vai caber a cada um a escolha, né? E essa questão da escolha, eu também estou muito convencido disso, é uma escolha que demanda um exercício, é uma prática diária, né? É um eterno, então, orar e vigiar, porque a gente, como o Mário falou também, ele gosta e sempre coloca essa questão da história de vida dele, né? E eu também tenho a minha, cada um aqui tem a sua. A gente sabe que tem coisas aí muito profundas, impregnadas na nossa vida, na nossa vivência, e que vão nos acompanhar até o fim, quem sabe para a eternidade. E eu penso assim, que a gente está num processo de evolução. Então, quando a justiça restaurativa vem operando transformação na minha vida, por essa possibilidade de eu enxergar, né, o valor justiça de uma forma mais ampla, por uma forma de eu conseguir violência da forma mais ampla, por uma forma de eu buscar o meu autoconhecimento. Mas eu pensava aqui, me lembrei, quando eu fiz o curso de justiça restaurativa, o curso de facilitador com a Fernanda Laender, né? Acho que todos conhecem aqui. Ela é uma pessoa muito bem-humorada e muito provocativa, eu gosto do jeito dela, assim, ela atua até de uma forma muito irônica. Então, eu lembro que ela fez um exercício com a gente dizendo assim, vamos fazer uma rodada agora, cada um dizendo qual é a qualidade que vocês acham que um facilitador de justiça restaurativa deve ter. E aí, como nós, né, pretensos futuros facilitadores, né, logicamente a gente disse assim, não, tem que ser bonito, tem que ser inteligente, tem que ser empático, tem que saber ouvir, tem que saber isso, tem que saber aquilo. E ela, no fim, quando chegou nela, ela falou assim, tem que ser humilde também, né? Porque, na verdade, com tantos predicados, com tantas qualidades, ela falou assim, esquece tudo isso, porque vocês estão aí no julgamento, vocês estão nas questões, né, do que tem que ser, talvez até para o ego, para a aparência perante terceiros, não tem que ser nada disso, tem que ser uma pessoa humana, está disposta a ter ali, a ter contato com os outros, a vivenciar as situações. E nessa mesma aula ainda ela falou uma coisa que também fica refletindo em mim, sim. Justiça restaurativa não é uma injeção que você aplica no outro e fica esperando o resultado, né? Você pode levar ao conhecimento dele esses princípios e esses valores, mas isso vai depender de uma escolha, né? E essa escolha, no meu caso, eu digo, até comentava hoje cedo com o Cisne uma passagem aí comigo, que houve comigo, o Mário sabe também, e aí eu cito outra pessoa que também está muito, assim, que eu admiro muito, que está ligada nessa minha caminhada na justiça restaurativa, que é o Egberto Penido, que todos aqui conhecem, é um dos precursores da justiça restaurativa no tribunal, né, é o que coordena o nosso grupo gestor no tribunal em São Paulo. Ele não começou agora, ele quando se falava em justiça restaurativa no Brasil, lá em 2004, 2005, que ninguém sabia nem o que era, o Egberto já estava trilhando esse caminho. E eu gosto muito quando ele fala assim, que é um eterno orar e vigiar, né? Porque essa coisa que você disse, que é uma escolha, né? Como o perdão, uma escolha, como a gente querer se tornar restaurativo, buscar uma transformação para ter uma visão mais humanizada e mais ampla dos relacionamentos, a gente tem que admitir também, acho que também as nossas limitações,
né? Então, eu até comentei, o Sidney vai lembrar que eu falei com ele hoje cedo, nós estivemos lá no encontro da guarda, né? Desse eterno horário de vigiar. Eu lembro que eu acordei um dia recentemente, o Mário lembra disso, e saindo de casa e pensando em tudo na justiça restaurativa, porque eu ia no encontro, né, num círculo de justiça restaurativa, na formação da Escola Paulista da Magistratura, que está tendo aqui na cidade judiciária, que o Mário estava cursando, junto com a Carla e tudo. E eu, na saída do meu condomínio, tive um desentendimento ali no trânsito com um senhor que quis atravessar na frente do meu carro, e aí pingou porque ele achou que eu estava avançando, mas ele estava atravessando num local que não era permitido, tem uma faixa de pedestre e tudo, e ele me transmitiu um elogio e eu retribuí com outro elogio. E era, inclusive, um senhor, um cara de mais idade que eu e tal. E eu saí daquilo arrasado. Peguei meu carro, continuei indo até lá o curso, e até tive a oportunidade de falar, até me emocionei no círculo quando eu fui contar esse caso, porque nós nos deparamos com as nossas limitações, né? Então, acho que não é porque nós estamos nos propondo essas mudanças que nós estamos perfeitos, acabados, que nós nos transformamos, né? Então, essa coisa do eterno horário vigiar é um exercício, né? A gente faz uma escolha, se compromete com ela e passa a exercitar. Então, acho que o que me fez, na verdade, foi abrir os olhos para todas essas questões e me provocar no sentido de eu buscar essas transformações. Mas eu acho que é um longo caminho, né? Diariamente estamos vivendo, aprendendo. Tem hora que a gente dá 2, 3 passos para frente, acaba dando um para trás, mas eu acredito na evolução, né? Não acredito na mudança totalmente, porque o que eu falo, a gente tem a nossa essência, a nossa história, que a gente vai lapidar e melhorar. Eu jamais vou me transformar no Mário ou Mário em mim, porque por mais que eu espelhe e ache que o modo de vida dele, a maneira dele ser é bacana, eu nunca vou conseguir imitar, porque eu não posso entrar no corpo dele, viver a vida dele, a história dele, né? Então a gente tem modelos, mas esses modelos têm que se adaptar ao nosso corpinho, né? A nossa história de vida. Desculpa aí que eu acho que eu me alonguei um pouco, mas são pontos que para mim marcam muito. Dessa coisa da gente estar eternamente orando e vigiando. Eu passo aí para o Dr. Rodrigo. É muito interessante e enriquecedor, né? Essas histórias que estamos ouvindo. E refletindo um pouco, né? O que a JR mudou, né? Transformou aí as minhas lentes. Assim, eu acho que veio fortalecer, não é? Um sentimento humanista, um lado espiritual, não é? E, enfim, veio fortalecer assim valores essenciais para uma vida em sociedade, para uma vida em paz, né? E quais esses valores, né, que eu poderia dizer que se fazem presentes, né, que foram ensinamentos que a JR fortaleceu em mim, me trouxe? Acho que são vários, né, mas eu poderia, por exemplo, colocar aqui a resiliência, a resistência, né, além da empatia, da amorosidade, como já foi dito aqui, né, e creio que esses valores, num mundo tão conturbado que a gente vive, né, com guerra, com pessoas se desentendendo, pessoas tirando a vida, às vezes, por conta de uma briga de trânsito, né? Esse desentendimento, doutor Marcelo, qual de nós já não passou por algo parecido, né? Algo da vida. Mas a gente percebe, hoje em dia dá até um certo receio, porque eu acho que ficou claro para todos nós, né? A gente passou por uma pandemia,
mas essa pandemia, ela mexeu muito com o emocional das pessoas, né? E a gente percebe claramente, né, o quão as pessoas ficaram assim abaladas e, e acho que a JR traz assim um porto seguro, ela traz valores essenciais para a gente fazer essa travessia, né? Que mundo que a gente estaria vivendo hoje se, por exemplo, vamos pegar algo hipotético, né? Se fosse possível, dois países ou mais fazerem um círculo restaurativo, que tal, né? Israel e Palestina, e chegarem a um consenso, não é? Por que não? Né? Em termos figurativos, né? Eu acho que o mundo está precisando disso, né? E a JR ela aponta muito claramente esse sinal, porque a gente percebe, a gente vê tanta coisa que nos entristece, tanta violência, tanta coisa, né? Mas a gente vê uma luz. E assim eu gostaria de encerrar essa minha fala, né, neste momento, né? Acho que a JR ela traz uma luz, né? Uma luz e uma sensação, né? Um sentimento de que é sim possível a gente encontrar um mundo melhor, né? E um mundo onde as pessoas sejam ouvidas, respeitadas e tragam, né, o que tem cada um dentro de si, tragam a sua contribuição para a construção de uma sociedade melhor para todos. Então, eu passo a palavra agora para minha colega, a doutora Thais. Na prática, são muitos valores que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja com a gente. A empatia, o respeito, a escuta ativa, o silêncio, essa constância de estar atento aos princípios, aos valores da justiça restaurativa na minha prática. Mas, de fato, é algo difícil, porque tem também a resistência do outro. Então, trazendo assim na prática, se eu falo para uma pessoa que está me apresentando um problema, que existe um caminho diferente, né, como a justiça restaurativa, existe a possibilidade de trabalhar o que ela está trazendo como um problema num círculo, tem uma resistência muito grande, então é sempre um trabalho de expor, de explicar, de perseverança, de não desistir. Então, não é fácil na prática, em todos os sentidos, né? Tanto a gente está sempre atento com nós mesmo, comigo mesmo, falando em primeira pessoa, para na hora que eventualmente eu me envolver num acidente de trânsito, eu não extrapolar, ou se eu extrapolar, conseguir ter a clareza do que eu fiz de errado, reconhecer, ter uma outra postura, entender que a outra pessoa também não estava num bom dia, por N motivos da vivência dela, da existência dela. Então, é uma constância de estar atento e buscando colocar em prática. E eu sempre tento trazer o respeito, me respeitar e respeitar o outro. Um exemplo, né, o doutor Marcelo falou, um acidente de trânsito, também aconteceu comigo, parada no semáforo, a pessoa bateu no meu carro. No primeiro momento, eu saí brava, mas aí a pessoa já falou, desculpa, eu tô desatenta, tô levando uma pessoa para outra cidade porque vou levar num hospital. Aí eu associei a cidade, associei o hospital, pensei, pode ser um câncer, então essa pessoa não está aqui presente. Vai adiantar eu ficar brava? Não, é um dano material, vamos tentar reparar esse dano. Então, é sempre essa constância nossa de me respeitar. Eu fiquei brava, eu tenho o direito de ficar brava, mas eu também tenho que respeitar o momento daquela pessoa que ela está vivendo. E o que é a JR para mim, respondendo à última pergunta, é essa constância de perseverança. Perseverança em não desistir, buscar aplicar no meu dia a dia, no meu trabalho, de sementinha em sementinha, contar para outras pessoas que existe outros caminhos, outras formas de práticas de resolução de conflitos e não desistir. É isso. Então, eu passo a palavra ao Léo.
Para mim, JR é um modelo de sociedade. Eu acho que a gente vive numa sociedade em que a retribuição, o olho por olho, dente por dente, né, tem se provado que não dá certo. Cada vez mais violenta, cada vez produzindo mais violência, cada vez produzindo mais exclusão, né? As nossas formas de resolver os nossos problemas, as nossas formas de lidarmos com as diferenças, não tem dado certo, tem gerado guerra. Eu costumo dizer que aquela da dialética, né, tese, antítese, eu acho que quando alguém tem uma tese, o outro vem com antítese, o que sai ali é sangue, não tem sido síntese. E a JR é uma forma que a gente tem de conviver. Nós somos, enquanto humanidade, nós somos seres diferentes, não tem ninguém igual a ninguém. E a JR, ela propõe, né, a gente conviver com essas diferenças, a lidar com essas diferenças, mas principalmente entendendo que essas diferenças é quem compõe e fortalece a nossa comunidade. Então, para mim, é um modelo de sociedade. Eu tenho procurado, eu sei que é muito difícil, né? Eu acho que tornar-se restaurativo é um baita de um exercício. Quando alguém te fecha no trânsito, né? Eu costumo dizer que, tipo assim, jamais eu vou pedir porte de arma, né? Porque isso mexe muito com a gente, mas é um exercício diário que eu tenho feito enquanto ser humano, né? E nos locais que eu ocupo. De tentar entender que quando alguma coisa acontece, aquilo que aconteceu tem uma história, aquilo que aconteceu tem uma pessoa por trás, aquilo que aconteceu tem um motivo que talvez eu possa desconhecer. E por mais que aquilo possa me atingir e fazer mal para mim, né, é algo que nem sempre estava sob o controle do outro, é algo que nem sempre é a punição que vai... Aliás, nunca vai ser a punição que vai resolver. Né? Então, para mim é isso. Passo para o Mário. O JR é fenomenal. Eu falo sempre assim, são várias possibilidades, né? A Beni Brown fala no livro dela da coragem de ser imperfeita. A JR me dá a coragem de ser imperfeito. Aí eu vou para uma pensadora atual, uma mulher negra psicóloga que eu gosto muito, inclusive indico aqui os livros, quem já não leu, leia, Elisama Santos, e ela fala no livro dela, Porque Gritamos, ela fala assim, seja perfeito, seja inteiro e não perfeito. E quando ela fala ser inteiro, é ser vulnerável, fala das suas dores, das suas angústias. Depois ela diz assim, não diga isso, eu nunca faço mais, né? Porque você está falando isso para uma pessoa morta, e uma pessoa viva vai fazer. E eu acho que a praticar JR é um pouco disso, é dizer que a gente é imperfeito, que a gente é vulnerável, que a gente vai ter momentos, como o Dr. Marcelo citou aqui agora, que vai existir momentos como esse, porque as pessoas, quando a gente chega num primeiro contato, entende muito mal o que é esse processo, e acha que é falar baixinho, que é ser bonzinho, que a gente não tem problemas, e a JR, ela nos traz para esse outro olhar. Mas eu acho que o ganho mais principal que eu enxergo no dia a dia é a maneira como me traz a possibilidade de eu enxergar inúmeras situações. E aí eu vou citar um exemplo, mais uma vez, pessoal. Talvez, pode ser que sim, pode ser que não, se eu não tivesse conhecido a JR, acessado ela e me tornado facilitador, eu não tinha acessado a minha mãe, por exemplo. Eu tinha muita mágoa. Durante muito tempo da minha vida, eu julguei minha mãe sem conhecê-la. Então, eu achava que tudo que eu tinha passado era culpa da minha mãe. E o fato de me tornar facilitador, né, me deu um dia a possibilidade de eu pegar e olhar e falar assim, eu preciso conhecer minha mãe, dar a possibilidade de entender quais necessidades dela ao longo desse processo da vida não foram atendidas, e conhecer a história da minha mãe. E se eu não tivesse me tornado facilitador, eu não tinha feito isso. E quando eu fui conhecer minha mãe, porque eu nunca convivi com ela, a minha mãe não conseguia olhar na minha cara, dizendo, eu falava para ela, eu falava, mãe, eu te amo. Ela falava, como? Eu falava, eu te amo, mãe. Você é a pessoa mais importante da minha vida. E levei meus filhos para conhecer minha mãe, junto com a Janaína, e ela me abraçava, chorava comigo e olhava para o chão. Se eu não tivesse sido facilitador, eu não tinha. Quando eu fui olhar a história dela, eu fui perceber o quanto, durante muito tempo, eu tirei a possibilidade de viver um pouco mais com a minha mãe, porque durante muito tempo, como a maioria das pessoas, fui ensinado a julgar. Então, a possibilidade de enxergar as várias situações
numa perspectiva positiva, como uma oportunidade para um aprendizado, primeiro comigo, depois com outras pessoas, eu acho que é fenomenal. E aí, para finalizar, um outro exemplo. Eu cheguei numa escola para facilitar um círculo outro dia na nossa rede, e a escola, a sala já tinha sido rotulada de todas as maneiras pela equipe né, pela equipe gestora, pelos professores. Ah, essa sala não tem solução. Isso aí todo mundo está perdido. Falei, tá bom. É aí que eu gosto. É para mim isso aí. Entrei na sala, me apresentei, todo mundo ficou em silêncio quando eu cheguei. O professor falou, não acredito, essa sala nunca ficou em silêncio. E aí pedi para que eles me apresentei, pedi para que eles colocassem as cadeiras em círculo, e no momento ali, um dos meninos falou um palavrão muito pesado, assim, e aí os outros olharam para ele, como eu estava chegando, falou, ó, o professor chegando aí, ao respeito. Eu peguei, olhei e falei assim, deixa ele, pode deixar, tá tranquilo. O fato de eu falar deixa ele, mesmo que fosse um palavrão naquele momento, ou seja, a possibilidade de enxergar as inúmeras situações de um jeito diferente, deu a possibilidade de eu conhecer a história daquele menino. No final do círculo, ele falou, posso ir com você até ali? Eu falei, pode. Ele falou, cara, eu queria te agradecer, porque você foi a primeira pessoa que não me mandou para a diretoria, não disse que eu tinha que ser suspenso, né, e não me julgou pelo palavrão que eu falei ali. E eu queria te agradecer. E aí eu fui conhecer a história desse menino, eu perguntei para ele, qual é seu sonho? Ele falou, professor, eu odeio a escola. O meu sonho é ser cabeleireiro, é cortar cabelo. Eu falei, é mesmo? Você já corta? Ele falou, não. Eu falei, tá bom. Peguei o contato dele, liguei para um amigo meu e pedi para ele ajudar esse menino. Então, ele ajudou. Hoje o menino corta cabelo, inclusive na escola. Então, a possibilidade de enxergar as inúmeras situações de conflito, de vulnerabilidade, de violência, numa outra perspectiva, eu acho que, para mim, é fenomenal. E, por último, é sempre olhar para dentro de mim, né? Tem um livro da Bell Hooks que eu gosto muito, que é Tudo sobre Amor, que ela pergunta assim, qual foi seu primeiro amor? Quem é a pessoa mais importante para você? E a gente é ensinado a falar assim, a pessoa mais importante para mim é minha mãe, é meu filho, etc. E seu primeiro amor, foi fulano, ciclano, bertano. Ele fala, não, seu primeiro amor é você. E a pessoa mais importante da sua vida é você. E a gente é ensinado a enxergar isso como uma forma egoísta de ser. Então, a JR e essa troca de lente me dá essas possibilidades, né? De entender que se eu não tenho autocuidado, eu não olho para mim, como é que eu vou cuidar? E na própria construção do roteiro, no manual da Coração da Esperança, a Papa Caipanes fala isso, a gente precisa se preparar. Se a gente não estiver bem, como é que a gente vai facilitar? Como é que a gente vai acolher esse menino? Como é que a gente vai acolher o professor? Como é que a gente vai acolher ela no judiciário? Então, é essa possibilidade de enxergar não um conflito, porque eu falo, quando a gente fala de resolução de conflito, a gente reduz a JR é muito ampla. Então, assim, de enxergar as inúmeras situações de um jeito completamente diferente. E, por último, eu vivo numa área de tráfico de drogas. E, assim, mediar conflito aqui é quase que impossível. E a galera fala assim, a gente quer te ouvir. Eu falei, não, mas eu quero escutar vocês. Porque aqui tem todo dia violência doméstica, violência de gênero, criança sendo esculachada pelo pai, pela mãe toda hora. Toda hora é normal olhar para uma criança aqui e falar, você é isso, você não presta para nada. Eu falo, mãe, calma, vamos escutar ele, vamos conversar. Então, essa possibilidade de enxergar as mais diversas situações com outra lente, com uma lente, como Howard Zé diz, restaurativa de fato, é para mim, sem dúvida nenhuma, um momento muito rico, porque eu consigo enxergar uma situação como uma oportunidade para o meu aprendizado e para o aprendizado coletivo. Então, é isso. Passo. Gratidão. Sidney, obrigado. Obrigado, Mário. Cris, você pode repetir a pergunta? Porque aqui eu precisava ouvir ela de novo para poder responder. Vou repetir, vou fazer um pedido para você, para a gente, nós estamos já finalizando, se você já quiser, após responder, já também entrar aí nas suas considerações de despedida, porque nós estamos com o tempo estouradinho. Como a prática da JR, troca as suas lentes pessoais e laborais, então o que é JR para mim? E já se despedindo, por favor, obrigada. Joia. Eu, na minha vida, a JR, ela
assim como o Mário falou agora, ela oportuniza a escuta, né, sem o julgamento. E essa escuta sem julgamento, ela abre os horizontes para cuidar, para conhecer, para tentar entender aí, empaticamente falando, né, o que aquela história traz junto com ela, porque não é só uma história, é uma história de um ser humano, né? E muitas vezes atrás dessa história vem, né, uma carga, né, que aquela pessoa traz, um histórico de sofrimentos, né, de traumas e de acontecimentos que muitas vezes levaram ela a cometer algum tipo de situação que não foi bacana, né? Então, assim, atrás daquela violência que foi provocada, né, haviam necessidades ali que, por uma vida toda, elas não foram atendidas. Então, é a oportunização, né? E gostaria de agradecer, então, aí me despedindo a todos, especialmente aí a você, Cris, essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, e uma gratidão enorme de estar aqui compartilhando saberes aqui com esse grupo maravilhoso. Boa noite a todos, obrigado. Gratidão, querido. Uma rodada de boa noite rapidinha. Eu me despeço já antecipadamente, agradecendo a presença de todos no nosso 6º Seminário de Novos Caminhos de Convivência, e é sempre um prazer estar com essas pessoas tão queridas. Espero que a gente possa estar muitos anos em muitos trabalhos juntos. Dr. Marcelo. Também agradeço, obrigado, especialmente a Cris aí pelo cuidado com a gente, pela preparação do encontro, pelo convite. A vocês aí, que eu falei desde o começo, que eu tenho valorizado muito na minha vida, aprendido muito com vocês. Então é isso. E a oportunidade de estar trocando e aprendendo sempre. Bom, passo para o Dr. Rodrigo. Bom, dizer que aprendi muito com todos vocês, acho que foram ensinamentos assim valiosos para mim, que eu pude escutar de cada um aqui. E quero parabenizar, não é, a Cris, a todos que participaram também aqui desse evento. Nós estamos na semana da JR e precisamos manter essa chama acesa, né? E quando o Mário nos conta, não é, desse trabalho que tem sido feito ali, muitas vezes em escolas da periferia, né, pessoas que já estão naquela situação de opressão, né, socioeconômica, de gênero, racial, uma série de coisas, e aquele jovem, aquele estudante se sente respeitado, escutado, né? Isso vale também para os funcionários, para os professores. Olha a potência que a gente pode trazer daquela comunidade, né? E é isso, a sociedade anseia por isso, né? Por respeito, por ser ouvida. E a JR traz isso. Claro que a justiça tradicional vai continuar fazendo o seu papel, que é importante também, mas a gente tem que abrir caminhos para que a JR esteja cada vez mais presente na nossa sociedade, porque antes de qualquer coisa ela traz também uma mudança pessoal para cada um de nós. Então, meu muito obrigado e passo a palavra para a doutora Thais. Eu agradeço, Cris, pelo convite, muito grata mesmo, e também grata a todos pelo compartilhamento, por saber um pouco mais de vocês, das vivências, como a JR chegou na vida de vocês, como vocês trabalham com ela. Então, fico muito, muito grata por saber mais e compartilhar um pouco também da minha vida, da minha experiência em JR com vocês. É isso, passo a palavra para o Léo. Também muito grato pelo convite, por ter participado aí dessas partilhas, por poder conhecer um pouquinho mais sobre vocês.
né, e de poder estar dentro desse meio e bebendo dessa água, dessa fonte, né, e ser militante aí nessa construção de uma sociedade mais restaurativa. Passo a palavra para o Mário. Gratidão também a cada um de vocês, como eu falei no começo da minha fala aqui, vocês sabem da importância de cada um na minha vida. Mas hoje eu queria fazer um agradecimento especial à Cris, e é de verdade, assim, Dr. Marcelo também, o Léo, a Carla que não está aqui. Eu acho que hoje a gente deu mais um passo importantíssimo. Quando eu convidei vocês, escrevi o projeto e chamei vocês, todos toparam. Eu acho que hoje a gente teve a prova de que valeu a pena, né? Ver um guarda facilitar, e facilitar, assim, sabe? No sentido amplo da palavra, foi algo fenomenal. Eu acho que a gente deu mais um passo importante. E talvez no começo, talvez só nós acreditávamos que isso era possível, né? Quando eu falava, todo mundo falava assim: você é louco, você é maluco. Mas fazer isso com a guarda, eu falei: com a guarda, tá eu, o Dr. Marcelo, a Cris, o Léo, a Carla, e hoje a gente viu que a gente estava certo, né? Valeu a pena, eles todos felizes, nos agradecendo, nos abraçando, dizendo muito obrigado. O cara veio e falou: porra, Mário, obrigado, cara, conte com a gente sempre, né? Então, são mais 25, 30 que estavam ali hoje, mas na verdade são 90, e vão ter um outro olhar para a escola, para a criança, para o adolescente. Então, obrigado, Cris, pelo seu esforço na abertura, né? Hoje de manhã, você estava ali desde muito cedinho, agora que é noite, amanhã tem outro de novo, a gente vai estar junto, mas valeu a pena. E contem comigo sempre, né? Só uma frase aqui: não fale de Jesus para as pessoas, isso já tem muita gente fazendo. Haja como ele, isso poucos têm feito. Eu acho que esse é o nosso papel. Gratidão. Ubuntu, sou porque somos. Obrigado. Bom, a todos aqui, eu agradeço as gentis palavras, e eu vou fechar a nossa noite com uma música sugestão do Dr. Marcelo, e aí as pessoas fiquem à vontade para ir saindo. Eu agradeço a colaboração, o carinho, a presença de todos.
Obrigada, tchau. Boa noite, fiquem com Deus. Vocês também. Tchau, tchau. Boa noite, Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa semana. Obrigada. Ótima semana. Obrigada pela participação de todos.